O sol se punha devagar sobre as planícies áridas do oeste, tingindo de vermelho as colinas distantes e as cercas quebradas que um dia marcaram o orgulho de um rancho próspero. O vento carregava consigo a poeira e o lamento de tempos que não voltariam mais, fazendo render a madeira velha do portão principal, como se a terra murmurasse sua própria despedida. Ali, sentado na varanda de sua cabana, estava Elias McCoy, um rancheiro solitário, velho demais para a lida, fraco demais para manter os cavalos, e doente demais para continuar fingindo que tinha algum futuro. Seus ossos doíam como ferro enferrujado, seus pulmões ardiam a cada respiração e, ainda assim, seus olhos carregavam a chama de quem enfrentará batalhas, desertos e homens cruéis. Elias havia sobrevivido a emboscadas, a invernos implacáveis e ao peso de ser estrangeiro em uma terra que nunca aceitava ninguém por completo. Mas agora, sentado na penumbra do entardecer, ele sabia, o tempo não era mais seu aliado. O rancho, que outrora ecoava o som de cascos, gargalhadas e cantos de trabalhadores, estava reduzido a ruínas silenciosas. O curral permanecia vazio, a cisterna rangia com a falta de água, e o campo de cultivo não passava de um solo rachado, abandonado. Elias recordava-se de quando chegará ali, com a esperança de construir não apenas um lar, mas um império. Durante anos, acreditara que aquela terra lhe pertencia por direito de suor e sangue. Mas os anos, implacáveis, mostraram-lhe uma verdade mais dura: nenhum homem é dono da terra. Ela apenas tolera nossa presença, até que o tempo nos arranca como folhas secas levadas pelo vento. Ele tossiu forte, o gosto de ferro subindo à boca, e apoiou-se no braço da cadeira de balanço. Não havia mais família, nem herdeiros, nem sequer vizinhos que se importassem. Apenas o deserto e as lembranças o acompanhavam. Elias entendia, naquela solidão, que a morte não vinha como inimiga, vinha como visitante esperada. Enquanto o céu ardia em tons de cobre e púrpura, ele deixou escapar um murmúrio rouco. A terra nunca foi minha. Era a verdade que demorará a aceitar. Aquelas planícies haviam pertencido a povos muito antes de qualquer cerca ou escritura. Povos que andavam descalços sobre o solo, que chamavam o vento de irmão e o rio de pai. Povos que, ao contrário dos homens brancos, não acreditavam que podiam comprar o mundo com moedas. Elias respirou fundo. Um pensamento vinha-lhe corroendo os últimos dias: deixar a terra para especuladores brancos, que viriam erguer cercas novas e sugar até a última gota de vida, seria trair a própria memória daquilo que viverá. Mas havia outra escolha. Há semanas, ouvirá rumores de uma tribo apache acampada além das colinas. Homens e mulheres que ainda resistiam ao avanço das ferrovias e das armas do governo. Elias sabia que eles observavam de longe, com a desconfiança natural de quem perderá tudo para estrangeiros. Talvez pensassem nele como inimigo. Talvez como um velho inútil. Mas Elias sabia de uma coisa: eles eram os verdadeiros filhos daquela terra. A ideia amadurecera como semente no deserto. Vender o rancho inteiro, todas aquelas terras marcadas por batalhas, por apenas $1. Não por ganância, mas por legado. Um gesto que devolveria o solo às mãos que sempre souberam respeitá-lo. Ele sorriu amargamente, sentindo o peso de sua decisão. $1, murmurou. E que seja o bastante. Naquele último crepúsculo, Elias McCoy fez sua escolha. Uma escolha simples, mas que ecoaria como trovão na manhã seguinte: vender o rancho inteiro, sua vida inteira, aos apaches. E ao fazer isso, entregar à eternidade a única coisa que ainda podia oferecer, a terra que nunca fora realmente sua. O sol sumiu atrás das montanhas, e a noite chegou silenciosa, como se o próprio deserto testemunhasse o fim de uma era. A noite caíra sobre as planícies com um silêncio denso, quebrado apenas pelo farfalhar das árvores secas e pelo uivo distante de um coiote. Elias McCoy acendeu uma lamparina de querosene sobre a mesa de madeira gasta. A chama tremulava, projetando sombras nas paredes rachadas da cabana. O velho rancheiro esperava. O peito ardia com cada respiração, mas seus olhos mantinham-se firmes, atentos como nos dias de combate. Não demorou. Do lado de fora, o som de cascos e passos firmes sobre a areia anunciou a chegada dos visitantes. Elias segurou o rifle que descansava ao lado da porta, não por intenção de usá-lo, mas por hábito. Décadas de fronteira o haviam ensinado a desconfiar do desconhecido. 3 figuras surgiram do breu. Guerreiros apaches, envoltos em ponchos e penas discretas, pararam diante da varanda. A luz da lua revelava seus rostos duros, marcados pela poeira e pelo tempo. Um deles, mais alto e de expressão severa, deu um passo à frente.
Elias permaneceu imóvel, lembrando-se de quantas vezes vira homens como aqueles através da mira de um rifle. Recordou batalhas em rios, emboscadas em vales, sangue derramado dos dois lados. O Oeste havia sido um campo de guerra sem fim entre cowboys e nativos. E agora, ironicamente, o destino colocava frente a frente com aqueles mesmos homens, não como inimigos, mas como herdeiros de sua terra. Vocês vieram, disse Elias, com voz rouca. O Apache mais velho inclinou a cabeça, mas não respondeu de imediato. O silêncio parecia ter mais peso do que qualquer palavra. Somente após alguns segundos, ele falou em inglês carregado de sotaque. Você pediu. Nós escutamos. Elias apoiou-se na cadeira e fez sinal para que entrassem. Os três guerreiros se moveram com dignidade contida, sentando-se apenas quando o rancheiro indicou os bancos de madeira diante da mesa. O fogo da lamparina iluminava seus olhos, que refletiam cautela e firmeza. O rancheiro respirou fundo e quebrou o silêncio. Não tenho muito tempo. Meus dias estão contados. Tossiu, limpando o sangue do canto da boca. Este rancho não pode morrer comigo, nem pode ser entregue aos abutres brancos que rondam cada pedaço de terra. Os apaches permaneceram calados, observando cada gesto. Elias continuou, sua voz ganhando peso a cada palavra. Eu lutei contra vocês. Fiz coisas que não me orgulho. Mas a verdade é que esta terra nunca pertenceu a mim. Pertence a vocês, sempre pertenceu. O guerreiro mais alto, que parecia o líder, ergueu levemente as sobrancelhas. Ainda em silêncio, aguardava o desfecho daquelas palavras. Elias puxou de uma gaveta um pedaço de papel dobrado, manchado pelo tempo. Depositou-o sobre a mesa. A escritura do rancho. Ele passou a mão trêmula pelo documento. Quero vendê-la a vocês. Não por ouro, não por armas, não por gado. Apenas $1. Um símbolo, para que ninguém jamais questione a posse. Os apaches trocaram olhares rápidos. O mais jovem entre eles deixou escapar um murmúrio em sua língua, mas calou-se diante do gesto do líder, que ergueu a mão pedindo silêncio. Então, o chefe apache inclinou o corpo para a frente, aproximando-se da chama da lamparina. Seus olhos encararam profundamente os de Elias. Você entrega a terra, de graça. Por quê? Perguntou com voz grave. Elias não desviou o olhar. Porque ela não é minha. Porque estou morrendo. E porque não quero que caia nas mãos erradas. Vocês sabem cuidar dela. Eu, apenas a usei. O chefe apache manteve o olhar fixo por longos segundos. Finalmente, fez um gesto lento com a cabeça. Entendemos. Sua voz carregava solenidade, como se reconhecesse a gravidade daquele ato. Você dá de volta. Nós aceitamos. O rancheiro sentiu os ombros relaxarem. Pegou uma caneta enferrujada, assinou o papel diante deles e empurrou-o pela mesa. O líder apache estendeu a mão, não para tomar o documento imediatamente, mas para apertar a de Elias. O gesto foi firme, carregado de honra e silêncio. Um pacto selado não apenas por tinta, mas por sangue, memória e respeito. A lamparina os iluminava, e o vento do deserto assobiava lá fora. Naquele instante, dois mundos que por séculos haviam se combatido encontraram um raro ponto de encontro, a entrega de uma terra, não como troféu, mas como legado. Elias sorriu pela primeira vez em meses, ainda que seus lábios tremessem. Então está feito. E o documento repousou entre eles, leve como o papel, mais pesado como o destino de duas nações. A cabana mergulhou em silêncio depois que os apaches partiram. O vento entrava pelas frestas das paredes de madeira, trazendo consigo o cheiro árido da noite e o frio cortante do deserto. Elias McCoy permaneceu sentado diante da mesa por longos minutos, olhando para a escritura que agora não lhe pertencia mais. O papel parecia vibrar com uma força invisível, como se carregasse não apenas tinta, mas o peso da própria história. Ele se levantou devagar, apoiando-se na bengala improvisada que usava há meses. Caminhou até a varanda. A lua cheia iluminava as colinas, e as estrelas cintilavam como brasas distantes, lembrando-lhe de fogueiras antigas, de noites em que jovens cowboys bebiam, riam e faziam promessas que nunca se cumpririam. Elias inspirou fundo e deixou escapar um suspiro pesado. Sabia que aquela poderia ser sua última noite.
O corpo já não respondia como antes, cada movimento parecia pedir permissão aos ossos, cada respiração era uma batalha vencida por pouco. Ainda assim, a mente se mantinha desperta, atormentada por memórias que vinham como fantasmas. Recordou batalhas travadas à beira de rios, o cheiro da pólvora misturado ao sangue, os gritos que se perdiam no vento. Lembrou-se dos rostos de homens que caíram ao seu lado, alguns que chamara de irmãos, outros que jamais aprenderá a perdoar. Também viu, em sua lembrança, os olhos de mulheres que passaram por sua vida, uma jovem de vestido azul que prometera esperá-lo, mas partirá com outro, uma viúva com quem dividiu invernos curtos, até que ela mesma sucumbiu à febre. Todos ficaram para trás, enquanto ele seguia, obstinado, acreditando que o rancho lhe traria redenção. Mas agora, cercado apenas pelo som do deserto, percebia a ironia, tudo o que construíra estava ruindo. O rancho não resistira, o corpo não resistira, e até a memória começava a desbotar. Ainda assim, havia feito sua escolha final. E essa escolha lhe trazia uma estranha paz. Sentou-se novamente em sua cadeira de balanço. Os olhos cansados se ergueram ao céu estrelado. Cada ponto brilhante parecia uma chama acesa por aqueles que já tinham partido. Talvez fosse esse o sentido: ninguém leva a terra consigo, ninguém carrega ouro ou gado além do túmulo. O que fica é o rastro, a marca que se imprime no silêncio do tempo. Elias murmurou, com a voz quase apagada. O que deixamos é o que somos. As estrelas não respondiam, mas ele sentia, no fundo do peito, que estava certo. Entregar sua terra aos apaches não era um gesto de rendição, mas de reconhecimento. Um tributo tardio a um povo que sempre a tratara como algo vivo, não como propriedade. O velho cowboy fechou os olhos por alguns instantes. Viu-se jovem outra vez, cavalgando em disparada pelo deserto, rindo com a sensação do vento no rosto. O coração pulsava forte, a vida parecia infinita. Contrastava com o presente, a pele marcada, a tosse constante, a solidão da velhice. Mas havia, naquela lembrança, uma centelha de gratidão. Viverá intensamente. Errara muito, mas viverá. A noite avançava lenta, como se o tempo também quisesse prestar homenagem àquele último guardião da fronteira. Elias permaneceu desperto, sentindo que algo se aproximava. Não era apenas a morte, era algo maior, como se o próprio deserto respirasse diferente, como se aguardasse um acontecimento sagrado com a chegada do amanhecer. O rancheiro ajeitou o chapéu surrado sobre a cabeça e fixou o olhar no horizonte escuro. Lá, onde o céu e a terra se encontravam, ele pressentiu um movimento invisível, um prenúncio. Sabia que não estaria sozinho quando o sol surgisse. E, com esse pressentimento queimando no coração, Elias McCoy esperou. O primeiro traço de luz nasceu tímido no horizonte, tingindo o céu de um dourado suave que lentamente se espalhou sobre as colinas. O deserto, até então mergulhado em trevas, parecia despertar com cautela, como se aguardasse algo solene. Elias McCoy estava na varanda, sentado em sua cadeira de balanço, o corpo cansado envolto em um cobertor gasto. Não pregara os olhos durante a noite. A cada instante, a expectativa de que o amanhecer traria consigo uma resposta maior o mantivera desperto. O silêncio era absoluto. Apenas o som delicado da brisa cortava o ar, arrastando grãos de areia que tilintavam contra as tábuas soltas da cerca. O velho rancheiro fechou os olhos por um momento, sentindo esse silêncio como parte de si. A morte, talvez, se aproximasse com passos tão leves quanto aqueles ventos. Então, veio o som distante, o tilintar de esporas. Elias ergueu o rosto devagar. Primeiro pensou que fossem ecos de sua memória, lembranças de cavaleiros que já não existiam. Mas o som se repetiu, firme, inconfundível, multiplicando-se até que não havia dúvida. Havia movimento no horizonte. O sol subia, lento, derramando uma luz dourada que incendiava as dunas e os rochedos. E, contra essa claridade nascente, começaram a surgir silhuetas. Primeiro uma, depois três, depois dezenas. Elias arregalou os olhos, eram cavaleiros, surgindo como sombras sólidas na linha do deserto. Ele piscou, quase não acreditando. 70 guerreiros apaches avançavam em formação, seus cavalos firmes, seus corpos erguidos como estátuas vivas. O impacto visual era tão poderoso que Elias teve a sensação de que o próprio solo estremecia sob o peso daquela presença. Não havia gritos, nem tambores, nem alarido. Apenas silêncio. Um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra.
Os guerreiros pararam a certa distância da cabana. Imóveis, deixaram que a luz do sol banhasse seus rostos pintados e suas lanças erguidas. O dourado do amanhecer fazia brilhar as penas em seus cabelos e os metais simples que carregavam. Eram como parte da própria paisagem, no deserto encarnado em carne e osso. Elias sentiu o peito se apertar. Não de medo, mas de emoção. Seus olhos marejaram, e a respiração frágil transformou-se em soluços silenciosos. Aquela cena, aquela visão, não era de decadência. Não era o fim de um rancho abandonado, de um homem esquecido. Era a prova de que a vida retornava ao solo, de que o vazio seria preenchido por força, dignidade e continuidade. Lembrou-se de cada cerca erguida, de cada campo arado, e de como acreditara que o rancho lhe daria eternidade. Agora via que a eternidade estava ali, diante dele, montada em 70 cavalos que não precisavam de escritura para legitimar sua posse. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Elias tentou falar, mas a voz falhou. Apenas murmurou, baixo, como oração. A terra o voltou para quem sempre foi dela. Os apaches não se moveram. Permaneceram imóveis, em silêncio profundo, como se estivessem prestando homenagem não a um inimigo, mas a um guardião cansado que cumprirá sua parte. O vento passava entre eles, levantando a poeira dourada, e ainda assim nenhum gesto se perdeu na pressa. Era como se aguardassem o momento exato em que o ciclo da vida se fecharia. O velho rancheiro apoiou a mão trêmula no braço da cadeira, tentando se erguer. Conseguiu ficar de pé, embora o corpo protestasse com dores lancinantes. Precisava vê-los de frente, precisava testemunhar aquele exército silencioso que preenchia suas terras. Cada passo até a beira da varanda era uma vitória contra o próprio corpo, mas Elias não desistiu. Quando alcançou o corrimão gasto, levantou o chapéu com a mão fraca, gesto de respeito. Do outro lado, os guerreiros responderam inclinando levemente as cabeças. Não disseram nada. Não precisavam. O silêncio entre eles era uma língua mais poderosa que qualquer discurso. Elias respirou fundo, sentindo o ar fresco do amanhecer entrar em seus pulmões debilitados. O coração batia fraco, mas cada batida parecia ecoar no mesmo ritmo dos cascos imóveis diante dele. Pela primeira vez em muitos anos, não sentiu solidão. Sentiu-se parte de algo maior, unido à terra, ao sol, aos guerreiros, ao silêncio. O sol já despontava por completo, e os 70 apaches permaneceram firmes, preenchendo a terra com sua presença. Elias compreendeu que essa seria a sua última visão. E sorriu. Um sorriso sereno, sem arrependimentos, sem medo. Ali, naquele amanhecer, o rancheiro debilitado viu não o fim, mas o renascimento. Sua morte não seria abandono. Seria entrega. E sua última imagem seria a de um deserto vivo, pulsando com a força dos que sempre lhe pertenceram. O silêncio continuava. E nele, Elias McCoy encontrou sua paz. O sol já se erguia inteiro, derramando luz dourada sobre a planície, quando 3 guerreiros apaches avançaram lentamente até a varanda. Suas expressões eram sérias, mas não havia ameaça em seus gestos. Pararam diante de Elias McCoy, que ainda se mantinha de pé, apoiado no corrimão gasto, o chapéu nas mãos trêmulas. O velho rancheiro respirava com dificuldade, mas não desviou os olhos. Sabia que aquele instante era o ponto culminante de toda a sua vida. O silêncio se prolongou até que um dos guerreiros estendeu a mão, não como quem exige, mas como quem convida. Elias assentiu. Entregou o chapéu ao peito e apoiou-se no braço firme do apache. O toque era forte, mas respeitoso. Com cuidado, os guerreiros o ajudaram a descer os degraus da varanda. Cada passo do rancheiro parecia ecoar mais alto que o tilintar de 1000 esporas. Ele não estava sendo levado como prisioneiro, mas conduzido como hóspede de honra. Diante da cabana, os 70 guerreiros esperavam em silêncio absoluto. Os cavalos relinchavam baixinho, como se também compreendessem a solenidade do momento. Elias foi colocado no centro daquele círculo humano. Ali, onde outrora teria sido visto como inimigo, agora estava como irmão. O líder apache avançou entre os homens. Era o mesmo que estivera na cabana na noite anterior, alto, de semblante austero, com marcas de guerra pintadas no rosto. Ele parou diante de Elias, erguendo a mão aberta em sinal de respeito. McCoy, disse, sua voz profunda ecoando no ar limpo do deserto. Você lutou contra nós. Tirou vidas de nossos irmãos, como nós tiramos das suas.
O sangue do deserto nos conhece. Elias manteve os olhos firmes, sem contestar. Aquilo era verdade, e ele não buscava negar. O líder continuou. Mas hoje, você devolveu a terra. Não por medo, não por ouro, não por armas. Devolveu porque entendeu. Fez uma pausa, como se cada palavra fosse um peso colocado sobre o solo. Você entregou o que nunca foi seu, mas cuidou dela até este dia. Por isso, nós recebemos sua entrega como recebemos um irmão cansado que volta para casa. O círculo de guerreiros se manteve em silêncio, mas o respeito era palpável. Elias sentiu os olhos marejarem. Por toda a vida, fora visto como adversário, como invasor. E agora, no momento mais frágil de sua existência, era tratado com honra. O velho tentou falar, mas a voz lhe saiu fraca, quase um sussurro. Eu só queria que ela não morresse comigo. O líder assentiu. Ela não morrerá. Enquanto houver cavalo e fogo, enquanto houver crianças que aprendam a correr sobre a areia, esta terra viverá. Essas palavras atingiram Elias como um bálsamo. O peso de décadas de culpa, de batalhas, de perdas, parecia finalmente ceder. Não havia mais fronteiras entre ele e aqueles homens. O ódio que o Oeste alimentara por tanto tempo parecia dissolver-se naquele amanhecer. O narrador interior, que acompanhava a jornada silenciosa do rancheiro, deixou escapar uma reflexão: naquele círculo, dois mundos, o do homem branco e o do nativo, não se encontravam em guerra, mas em escolha. Uma escolha rara, frágil e poderosa. Uma escolha que provava que, às vezes, a paz não nasce da vitória, mas da entrega. Elias sentiu uma paz estranha tomar-lhe o peito. Não era a paz do vencedor que ergue bandeiras, mas a paz do homem que, finalmente, reconhece seus erros e encontra coragem para reparar. Sua vida, marcada por sangue e solidão, encontrava sentido não no que conquistara, mas no que devolvera. Os guerreiros, ainda em silêncio, colocaram a mão direita sobre o peito, um gesto de reverência. Elias, emocionado, ergueu o chapéu uma última vez, tremendo, mas firme. Pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia só. Ali, no centro do deserto, sob o olhar de 70 cavaleiros apaches, o velho rancheiro encontrou a paz que nunca conhecera nos dias de glória. Uma paz simples, que não vinha das armas, mas do ato de entregar, de confiar, de reconhecer. E, por um instante, Elias McCoy não era mais apenas um cowboy cansado. Era um elo entre mundos, um homem que, com um gesto, transcendeu fronteiras e ódio para se tornar parte da própria terra. O sol já subia sobre o horizonte, alargando sua luz sobre as planícies como um manto dourado. O frio da madrugada começava a ceder, e a terra, lentamente, despertava para mais um dia. Mas, para Elias McCoy, aquele seria o último amanhecer. Os guerreiros apaches o conduziram até uma pedra larga, diante da qual a vista se abria em todas as direções. Ali, o rancheiro pôde contemplar, pela última vez, as terras que um dia chamara de suas. O silêncio permanecia absoluto, 70 homens em seus cavalos, imóveis, com os olhos fixos nele, guardiões de sua despedida. Elias sentou-se com esforço, apoiado pelo líder apache. O corpo já não respondia, os pulmões ardiam, mas seus olhos brilhavam com uma lucidez rara. Observou o solo rachado, os campos outrora cultivados, as cercas partidas. E, pela primeira vez, não viu decadência. Viu promessa. Viu continuidade. Respirou fundo, enchendo o peito com o ar frio do deserto. Cada inspiração parecia trazer memórias, o galope furioso de sua juventude, os disparos ecoando em vales distantes, os abraços fugidios que nunca duraram. Tudo se misturava em um redemoinho de lembranças. Não havia mais arrependimento. Só aceitação. As lágrimas escorreram lentamente pelo rosto enrugado quando murmurou, quase inaudível: agora, ela vive. Os apaches permaneceram em silêncio, solenes. Não havia rituais ruidosos, nem palavras de despedida. Apenas a imobilidade de 70 guerreiros, como se o próprio deserto tivesse parado para testemunhar aquele momento. O velho rancheiro ergueu o olhar para o céu. As estrelas já haviam desaparecido, mas ele ainda podia senti-las. Como se cada uma fosse uma chama acesa por aqueles que tinham partido antes dele. Elias sorriu, fraco, mas sincero. Então, soltou um último suspiro. Um sopro leve, quase imperceptível, que se confundiu com a brisa do amanhecer.
Sua cabeça tombou suavemente para o lado, e o corpo relaxou. Elias McCoy se foi, não como derrotado, mas como homem que encontrara a paz no derradeiro gesto de entrega. Os Apaches não se moveram. Continuaram imóveis, guardando silêncio absoluto. Era como se formassem um círculo sagrado em torno do velho cowboy, garantindo que sua passagem fosse marcada pela honra. Naquele instante, Elias deixou de ser apenas um forasteiro, tornará-se parte da própria terra. O narrador, em voz íntima e poética, encerra: o Oeste não foi feito apenas de conquistas, de tiros e de cercas erguidas sobre a poeira. O Oeste também nasceu de sacrifícios silenciosos, de homens que compreenderam tarde demais que a terra não pode ser possuída, apenas respeitada. Elias McCoy foi um desses homens. E sua última escolha ecoou mais alto do que todas as batalhas que travara. Com o passar dos dias, o rancho se transformaria. Onde antes havia silêncio, haveria risos de crianças Apache correndo pelos campos. Onde havia ruínas, erguer-se-iam tendas, fogueiras, cavalos livres. A terra, enfim, encontrara novos guardiões. Não herdeiros de sangue, mas de espírito. E assim, o rancho que morrera nas mãos de Elias McCoy renasceu sob a vida Apache. Um símbolo eterno de que, mesmo no fim, um homem pode mudar o destino de muitos com um gesto simples. Se esta história tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais marcou sua alma e inscreva-se no canal. No Velho Oeste, cada gesto simples podia mudar o destino de povos inteiros, e aqui, cada gesto seu mantém vivas histórias que não podem ser esquecidas.